E a Câmara dos Deputados finalmente concluiu a votação do projeto do FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Sobre este assunto, o jornalista Walter Puga Júnior conversou hoje aqui na Bolsa de Valores de São Paulo com o advogado especialista em direito tributário, Joaquim Ferraz, que explicou o que ainda pode acontecer. Vamos acompanhar a entrevista. Doutor Joaquim, obrigado por ter vindo. O assunto é um assunto antigo, é o FUNRURAL. O que ocorre a partir de agora? Porque depois de muito tempo de obstrução da oposição, um protesto aí contra as negociações, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. Isso agora leva à votação do projeto do FUNRURAL para o Senado. Que perspectiva nós temos em relação ao FUNRURAL? A reforma da Previdência é uma preocupação do governo, mas receber também no FUNRURAL, o que é devido ao FUNRURAL, também é uma preocupação. Em que pé nós estamos nessa altura do campeonato? Puga, essa é mais uma página na longa história do FUNRURAL. Eu costumo dizer que o FUNRURAL é o tributo com maior instabilidade jurídica na história da República. E essa é apenas mais uma página, mais uma etapa nessa longa história. Vejamos, no passado recente, o FUNRURAL foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A posteriori, alguns anos depois, ele foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Na sequência, o Senado Federal editou uma resolução retirando do ordenamento jurídico trechos da regra matriz de incidência do FUNRURAL, ou seja, tornando-o nulo juridicamente. O governo editou uma medida provisória tentando ressurgir, reviver o FUNRURAL. Recuperar o FUNRURAL. Recuperar, como você bem disse, e não conseguiu no Congresso. Então, a medida provisória, após várias reedições, ela caducou, numa linguagem simples. E agora vem o projeto de lei aprovado ontem no Congresso, na Câmara, ainda de Deputados, tratando do ressurgimento do FUNRURAL e também do PRR, que é um importante programa de regularização de débitos fiscais. Digo até que é o mais benéfico programa de regularização de débitos fiscais já editado na última década pelo governo federal, quando se trata de pagamento de débitos de tributos federais. Mas ainda continua para o produtor rural muitas dúvidas, O que fazer? Recolhe o que o governo pediu para recolher e espera a aprovação desse projeto de lei. O que faz o produtor? Porque a dívida, a princípio, ela tende a crescer, Quanto maior tempo, maior endividamento. Juridicamente, o FUNRURAL segue, mesmo com a edição desse projeto de lei, com instabilidade jurídica e com insegurança jurídica. Explico. A resolução do Senado retirou do ordenamento jurídico a essência, o coração, a espinha dorsal da regra matriz de incidência desse tributo. Por sua vez, agora, o projeto de lei aprovado ontem na Câmara de Deputados reintroduziu no ordenamento jurídico esses dispositivos da regra matriz que foram excluídos pela resolução do Senado. Ou seja, após a tramitação no Senado e com a promulgação pelo presidente da República, se prevalecer o texto aprovado na Câmara de Deputados, o FUNRURAL terá novamente uma regra matriz de incidência perfeita, acabada, exigível. Aliás, o senhor disse isso, que é a maneira correta, O senhor lembrava que é a maneira correta, é um projeto de lei aprovado pelo Congresso, tanto Câmara como Senado, que poria uma pá de cal nessa situação. Isso. Existe um script constitucional, um caminho legislativo que deve ser seguido pelo Congresso para instituir, alterar, extinguir ou, eventualmente, fazer alterações em tributos. Isso está na nossa Constituição. Com relação ao FUNRURAL, o governo e o Congresso não seguem a rigor essa maneira legislativa. Por exemplo, agora, recentemente, tentaram reintroduzir no ordenamento jurídico o que foi excluído pela resolução do Senado através de medida provisória, o que está errado tecnicamente.
E proporcionaria questionamento na justiça de novo. Mais questionamentos. Por projeto de lei é o caminho legislativo adequado, correto. Então o governo acertou tecnicamente a reintroduzir esses dispositivos no ordenamento jurídico através de projeto de lei. Ele também alterou, em relação ao texto anterior, as alíquotas do Fundo Rural. A de produtores rurais, pessoas físicas, passou a 1,2% do faturamento bruto e a de pessoa jurídica a 1,7% do faturamento bruto. Esse projeto de lei também traz outras inovações em relação à vida do produtor rural e o relacionamento dele com o governo federal. Ele permite que as empresas, os produtores rurais, pessoa jurídica, eles aproveitem parte do prejuízo fiscal, e isso é uma questão bem técnica, eu não vou esmiuçar ela a fundo, mas em resumo a empresa rural, o produtor rural, pessoa jurídica, que teve prejuízos, ele poderá usar créditos decorrentes desses prejuízos para pagar parte da dívida do Fundo Rural. Isso também é uma inovação em relação aos regramentos anteriores. Nós estaríamos, doutor, perto do fim desse imbróglio, porque é uma discussão muito longa que não leva a nada. O governo, o sentimento que tenho é que o governo, dessa vez, quer se entender com o produtor rural, quer se entender com a classe que representa a majoritariedade do PIB do país. Então, ele excluiu todo o custo de honorários advocatícios dos seus procuradores, que é de 20%, excluiu toda a multa, que pode ser de 20% a 120%, excluiu todos os juros incidentes sobre essa dívida, ou seja, baixou a guarda com esse PRR, com esse Programa de Regularização Tributário Rural, possibilitou o parcelamento em até 176 parcelas, reduziu a entrada para 2,5% do valor da dívida consolidado em até 2 vezes e também permitiu que o produtor rural endividado na zona da Sudene, ou seja, do Nordeste, pudesse renegociar suas dívidas bancárias, e não são dívidas tributárias, com prorrogação até 2022. O governo realmente cedeu em muita coisa. Em praticamente tudo. Ele só não abriu mão do crédito tributário, do valor histórico do Fundo Rural exigível nos últimos anos. Ou seja, do dinheiro que precisa entrar no Fundo Rural. Pronto. No Fundo Rural. Exatamente. Isso ele não abriu mão. Mas abriu mão de multas, abriu mão de juros, 100%. Facilitou o pagamento. 100%. Ou seja, há um interesse do governo em regularizar essa situação? O senhor sente esse movimento? Eu percebo que com esse projeto de lei, o governo, pela primeira vez, e como eu disse, é o programa de regularização tributária mais benéfico já concedido ao contribuinte nos últimos 10 anos. E é uma briga. O produtor rural, ele vai ter que decidir. Eu vou seguir numa disputa judicial tortuosa com o governo sobre o Fundo Rural, onde o próprio STF já mudou de opinião num passado recente, ou eu vou fazer um acordo. Esse programa de regularização tributária nada mais é do que um acordo. E quando duas pessoas estão disputando um assunto, e esse assunto é extremamente complexo, divergente, incrustado na legislação, um acordo eu vejo como uma boa saída. Bom, está aí a opinião do Dr. Joaquim Ferraz, que, aliás, é de família de produtor rural, conhece o assunto, é um homem do agronegócio, não é apenas um advogado especialista em direito tributário ou direitos do Fundo Rural ou que tenha estudado o assunto. Não, o senhor vive esse problema, vive esse drama. Mas o recolhimento na sua empresa, nas empresas da família foram feitos, né? Sim, nós provisionamos isso e pagamos o Fundo Rural ao longo dessa história através de depósitos judiciais. Ou seja, garantiu pelo menos que teve a boa vontade de contribuir para não fazer parte sob pressão desse imbróglio todo que está aí. Exatamente. Mesmo evitando problemas, mesmo assim, é preciso ainda avançar nessa legislação. A perspectiva é de que isso se resolva rapidamente? Como o senhor vê isso hoje, como advogado, como homem do agronegócio? Eu não acredito que a questão, a discussão, a polêmica do Fundo Rural se encerre com esse projeto de lei. Ele ainda segue para o Senado,
No Senado, o entendimento da bancada ruralista é diferente da Câmara de Deputados, tanto que de lá veio a resolução do Senado que excluiu do ordenamento jurídico e tornou nula toda essa dívida. Então, a perspectiva é que esse assunto ainda será tortuoso e pode resultar numa modificação no Senado que vise com que essas regras valham de agora em diante e não com relação ao passado das dívidas. Bom, de olho na informação, o doutor Joaquim Ferraz voltará aqui nos próximos meses, depois das festas de final de ano, para a gente acompanhar a retomada do ano legislativo e a decisão que o Senado deve tomar e como serão essas alterações. Produtor Rural, de olho na informação. Doutor, já está comprometido a voltar aqui para... Vamos acompanhar o que ocorre daqui para frente. Estou à sua disposição, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela sua participação. Encerramos esta entrevista. Voltamos ao programa.